Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um upgrade aqui nesse PC do meu cliente. A placa-mãe é do socket LGA775, tem apenas 2 GB de RAM DDR3, HD de 500 GB e um processador que, se não me engano, é um Pentium E5800. E nós vamos passar para 8 GB de RAM, são esses dois pentes aqui de 4 GB cada, Kingston. SSD de 128 GB da Patriot e processador Q9400 quad-core, pasta térmica que veio com ele mesmo, nós vamos utilizar ela. Ele é 6 MB de cachê, 2.66 GHz. É um dos melhores processadores que foram lançados, né, no LGA 775. E até onde essa placa-mãe suporta, né? Mas antes de começar a desmontar isso tudo aqui, você tem que deixar o seu like e não se esqueça também de se inscrever nesse canal, porque isso me ajuda muito. Compartilha também com a galera aí que curte esse tipo de conteúdo, beleza? Então, sem mais enrolação, bora trabalhar. Muito cuidado nessa parte, tá pessoal? Porque o conector aqui, ó, ele tem uma perninha, tá vendo? Em formato de L, ó. Então aqui você precisa fazer que o furo também em formato de L acompanhe a conexão. Esse é o cabo SATA, tá? Para quem não conhece, é o cabo que transfere os dados. E agora a gente precisa conectar ele na fonte, que é a alimentação dele. Então pessoal, terminei aqui de conectar os cabos no SSD. Agora a gente vai precisar de alguns parafusos, né? Depende aí da forma que você vai fixar aí na carcaça. No caso dessa carcaça aqui, a gente tem ali apenas furos para lateral do HD, como tá aqui, né? Ou também os dois furos aqui do SSD. Ele também tem a opção aqui, ó, de baixo, 4 furos para você fixar ele nessa posição aqui na carcaça, tá? Mas nesse caso aqui, a gente vai colocar ele nessa posição aqui, beleza? Então a gente vai vir aqui e vai alinhar com esses furos aqui, tá? Essa carcaça aqui, ela, por ser mais antiga, ela não tem muita opção. Mas as carcaças mais recentes, os gabinetes mais recentes, eles têm bem mais opções para você fixar HDs e SSDs. Então a gente vai aqui alinhar os furos, vamos ver se dá alinhamento aqui. Nesse caso aqui não tem como, vou ter que fixar ele com apenas um dos furos, tá? Porque a distância dos furos aqui do SSD não é igual à distância dos furos aqui do gabinete, beleza? E o parafuso que a gente está utilizando aqui é esse aqui, ó. Se eu não me engano, a medida dele é M3 por 4,8, mas se vocês pesquisarem aí na internet, né, digitar lá parafuso para SSD ou para HD SATA, beleza, fixei aqui o SSD. É claro que vocês vão organizar os cabos aí de uma maneira que não fique essa bagunça aqui, né? Cuidado também para não apertar demais esse parafuso para evitar de danificar a rosca do SSD. Então beleza, tá conectado aqui, tá fixado lá, né? Os cabos aqui, depois eu vou dar uma organizada neles. E agora a gente vai fazer aqui a troca do processador.
caso aqui desse cooler, pessoal, ele é parafuso, né? Ele não é o cooler original da Intel, né? O pessoal chama de cooler box. Esse aqui é da Cooler Master. E aí a fixação dele é por esses 4 parafusos aqui. E tem uma chapa embaixo da placa-mãe que faz... que tem as roscas onde esses parafusos aqui vão fixar. Bom, soltei os parafusos aqui. Vou soltar aqui o cabo de energia dele. Aqui, geralmente o conector sempre é aqui, ó, do lado do processador, ó. Aqui agora, para a gente soltar o processador da placa, ele tem essa alavanquinha aqui, ó. A gente vai pressionar ela para baixo e puxar ela um pouquinho para trás aqui, ó, afastando do processador. Ela vai levantar e agora a gente pode levantar aqui a tampa do processador. Muito cuidado nessa hora, tá, pessoal? Que aqui embaixo tem alguns conectores muito sensíveis. Você pode acabar amassando um deles e vai danificar a sua placa-mãe. Talvez você não consiga mais recuperar ela. Então, muito cuidado nessa parte. Aqui tem muitos pinos bem pequenininhos. Se você encostar nele com um pouco de força, acaba amassando. E se amassar um desses pinos, a placa-mãe não consegue fazer a conexão com o processador. Cada pontinho desse aqui no processador é um pino que tem lá na carcaça. Vamos ver aqui qual que é o processador. Pronto, pessoal, tá aqui. O processador é um E2180 e 1 MB de cachê. 1 MB de cachê é bem pouquinho. A gente está passando para agora um de 6 MB de cachê. Vai fazer uma diferença enorme aqui nessa máquina. Beleza, pessoal, removemos aqui o processador. Agora a gente vai colocar aqui o nosso Q9400. Tá aqui, é um processador usado que eu comprei no Mercado Livre. Custou, se eu não me engano, R$102 com frete grátis. Aparentemente nenhum danificado. Então, pessoal, para conectar o processador no soquete da placa-mãe, você vai observar que uma das 4 quinas dele tem essa setinha. E lá no soquete também vai ter a setinha. No meu caso, ela tá aqui desse lado. Então eu vou alinhar essa setinha com essa setinha aqui. Além disso, ele tem esse encaixe aqui que também vai encaixar, aqui nesse ressalto bem pequeno aqui do soquete. Então a gente vai lá com todo cuidado para não amassar nenhum dos pinos do soquete. Beleza, encaixamos ele lá no soquete, mexe com ele levemente para ele encaixar certinho. E agora a gente pode fechar aqui a gaiola do processador. Fechamos, agora a gente volta aqui a alavanca para o lugar dela, joga ela um pouquinho para trás e joga por baixo da trava aqui. Pronto, o processador está instalado. Eu gosto de passar, pessoal, um pincel na placa para remover o excesso de poeira. Sugiro que vocês façam isso também. Aproveita esse momento que está desmontando, né? Agora que a gente já colocou o processador, é mais seguro de passar o pincel ou utilizar um soprador de ar comprimido. Beleza, pessoal, fiz uma limpeza bem básica aqui só para remover aquele excesso de poeira mesmo, tá? Agora vem uma parte muito importante, que é a aplicação da pasta térmica. Existem várias formas de você aplicar essa pasta, tá? Muita gente gosta de aplicar em forma de gota. Outras pessoas gostam de espalhar ela por cima do processador. No caso desse processador aqui, ele veio com esse envelope de pasta térmica. Se você observar contra a luz, ele tem um lugarzinho aqui para você rasgar ele, tá? Observe que ele tem como se fosse um tubo aqui, que é onde é a ponta onde é melhor você aplicar a pasta, tá? Vou aplicar uma gotinha no meio do processador. E aqui, pessoal, na hora que eu
instalar o cooler novamente, ele mesmo vai espalhar a pasta em volta do processador. O objetivo da pasta é impedir a formação de bolhas entre o processador e o cooler, e assim você evita que haja um maior aquecimento ou um superaquecimento do processador. Então, pessoal, a gente vai recolocar agora o nosso cooler aqui, tá? Eu fiz uma limpeza bem de leve mesmo, mas o ideal é que você soprem bastante se você tiver ar comprimido. E agora a gente vai reconectar aqui o cabo de energia na direção do dentinho que está aqui na placa, do dentinho de plástico, tá? Enquanto que os ferrinhos ali vão entrar dentro desses três furos aqui. Em alguns casos, pessoal, vai ser necessário você remover toda a placa-mãe para você conseguir soltar ou parafusar o cooler no lugar. No caso aqui, não foi necessário. Quando você estiver parafusando, tente parafusar de forma cruzada. Você parafusa de um lado, depois do outro cruzado, depois o outro e depois você vai voltando neles. Você parafusa um pouquinho, vai no outro, parafusa um pouquinho, vai no outro e de forma cruzada. Assim você evita que você parafuse demais de um lado e do outro lado você deixe solto, né? Beleza? Pronto. 4 aqui bem fixado, tá? A gente não vai ter problema com superaquecimento. E para os espertinhos aí que estão falando, esse processador esquenta mais do que o outro, esse cooler não vai suportar. Isso aí a gente vai ver nos testes, tá? Lembrando que essa máquina aqui não vai ser utilizada em jogos, vai ser utilizada mais para trabalho e estudos, então o processador não vai superaquecer. E além disso, o cooler consegue refrigerar esse processador, beleza? Bom, pessoal, então terminamos aqui a instalação de todos os componentes, né? Os dois pentes de memória RAM, cada um com 4 GB, somando aí 8 GB de memória. O SSD está aqui, de 128 GB. E o processador quad-core Q9400. Agora a gente vai passar para a parte de instalação do sistema, tá? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu vou nessa. Valeu!